Hoje eu vou te contar algo que com certeza vai te tirar do sério. Sabe aquela coisa que você mais tem medo que aconteça? Aquela situação que fica remoendo na sua cabeça sem parar. Aquela que você repete internamente assim: ai, não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar isso acontecer. Essa que você acorda pensando, dorme pensando, e durante o dia ela aparece de repente mesmo quando você não estava chamando. Se você soubesse o mínimo sobre como funciona a sua mente subconsciente, saberia que ao fazer isso você está literalmente implorando para que essa coisa aconteça. Por mais que pareça absurdo, é exatamente isso que está ocorrendo. E não é metáfora, não é filosofia de autoajuda. É o mecanismo mais preciso e implacável que existe dentro de você, funcionando agora, enquanto você lê isso, funcionando enquanto você dorme, funcionando enquanto você está distraído, achando que está descansando. A sua mente subconsciente não para, ela só executa o que você manda. E o problema é que a maioria das pessoas manda as coisas erradas sem perceber. Deixa eu te levar para um momento real. Tem uma médica. Trabalha mais de 12 horas por dia. Leu mais de 200 livros de desenvolvimento pessoal, filosofia, sucesso. Conhece teoria de lei da atração, sabe sobre visualização, sobre afirmações, sobre metas. Ela aplica tudo, todos os dias, mas os resultados não vêm. Ela acorda de manhã e afirma com toda a força: eu vou conseguir esse dinheiro, eu vou conseguir esse dinheiro. Mas 5 minutos depois, sentada à mesa de trabalho, o pensamento muda. E se não conseguir? E se der errado de novo? E se eu fracassar de novo? Passa o dia inteiro nesse loop. A afirmação dura 3 minutos. O medo dura 8 horas. E aí ela fica frustrada, achando que a técnica não funciona, que desenvolvimento pessoal é ilusão, que ela tem algum problema especial que impede a vida de fluir. Mas ela não tinha nenhum problema especial, ela só ainda não entendia um princípio, um único princípio, que quando entendido muda tudo de lugar. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Lê de novo, devagar. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente, não a mais bonita, não a mais desejada, não a que você repete de manhã com mais intensidade. A dominante, a que ocupa mais espaço, a que tem mais repetição, a que tem mais carga emocional. E no caso dessa mulher, e no caso da maioria das pessoas, a ideia dominante não era a afirmação positiva dos 3 minutos da manhã, era o medo que ela carregava por horas a fio, todo dia, sem perceber. Agora preciso te explicar como essa máquina realmente funciona, porque quando você entende o mecanismo, você para de lutar contra ele e começa a usá-lo a seu favor. Pensa que a sua mente é um navio. No convés, lá em cima, existe um capitão. Ele enxerga tudo: o horizonte, os outros navios, as nuvens que se aproximam, o mapa. Ele toma decisões, dá ordens, analisa. Esse é o seu consciente. Lá embaixo, na sala de máquinas, existe uma equipe de engenheiros. Eles não veem nada do lado de fora. Não sabem se está chovendo ou fazendo sol, se tem iceberg na frente ou água aberta. Eles só recebem ordens do capitão e executam, sem questionar, sem julgar. Esses engenheiros são o seu subconsciente. Agora imagina o que acontece quando o capitão está bêbado, ou distraído, ou tomando decisões por medo, por impulso, por hábito automático. Os engenheiros não sabem disso. Eles recebem uma ordem e obedecem com precisão cirúrgica. É exatamente isso que acontece com você quando você passa o dia inteiro repetindo internamente: não posso perder meu emprego. A sala de máquinas recebe uma instrução clara: foco em perder o emprego. E começa a trabalhar nessa direção. Não porque o subconsciente é seu inimigo, mas porque ele é o servo mais obediente que existe. E você, sem perceber, estava dando as ordens erradas.
Aqui está o ponto que quase ninguém entende de verdade. O seu subconsciente não processa negação. Ele não entende não quero. Ele não entende contexto, nuance, ironia. Ele funciona com imagens mentais, com sensações, com o que tem mais presença, mais repetição, mais carga emocional. Então, quando você repete, eu não posso ficar sem dinheiro, a imagem que se forma é de ficar sem dinheiro. O não some, fica a imagem. É como se fosse o Google Tradutor mais literal do mundo. Ele pega a imagem gerada pelo seu pensamento e simplesmente executa. E sabe o que é mais perturbador? Ele tem uma memória que não falha. Tudo que foi dito para você desde criança está lá. O você não serve para isso. O dinheiro é difícil. O quem você pensa que é. O gente da nossa família não consegue essas coisas. Frases que talvez você nem lembre conscientemente, mas que foram gravadas e continuam rodando, silenciosamente, moldando cada escolha, cada reação, cada oportunidade que você deixa passar sem saber por quê. Esse é o ciclo. Você planta sementes de escassez, de medo, de limitação, às vezes por herança, às vezes sem perceber. E depois fica olhando para o jardim da sua vida e se perguntando por que não crescem flores. O seu subconsciente é a terra. Ele não escolhe o que faz crescer. Ele só faz crescer. A questão é, você sabe o que está plantando? Agora preciso te falar sobre 3 programas subconscientes que estão destruindo silenciosamente a vida de muita gente. E talvez estejam destruindo a sua também. O primeiro é a inveja disfarçada de opinião. Você está rolando o feed. Aparece alguém mais novo que você numa conquista que você queria ter. E o que surge? Deve ter tido ajuda. Isso não durou. Ninguém enriquece assim sem alguma coisa errada por trás. Parece crítica, parece análise, mas não é. É inveja. E inveja tem um poder que poucas pessoas compreendem. Você perde aquilo que condena. Quando você critica a prosperidade de alguém, você não está atacando a pessoa. Você está reprogramando o seu próprio subconsciente para rejeitar aquilo. Porque a mente não consegue viver em contradição por muito tempo. Se você condena a riqueza, ela vai trabalhar para te manter longe dela. Não por punição, por coerência. Ela está apenas sendo fiel às suas convicções mais profundas. O segundo programa perigoso é o esforço excessivo. Esse é cruel, porque a sociedade inteira te elogia por ele. Dá o máximo, não para, vai até o limite. Mas existe um paradoxo que a maioria nunca aprende. Quanto mais você força, pior fica. Você já tentou ter uma ideia criativa na marra? Ficou na frente do computador, apertando o cérebro, repetindo, eu preciso de uma ideia agora, e nada vem. O branco total. Mas aí você se levanta, vai tomar um banho, começa a fazer outra coisa e de repente a ideia aparece completa, perfeita, sem você ter chamado. Por quê? Porque você parou de forçar. Você soltou. E o subconsciente, que estava bloqueado pela tensão do esforço, finalmente encontrou o espaço para trabalhar. As melhores ideias nunca chegam quando você está se esforçando demais por elas. O dinheiro não aparece quando você está desesperado por ele. As oportunidades não surgem quando você está agarrado com medo de perder. Existe uma diferença enorme entre esforço e dedicação. Dedicação trabalha com consistência e confiança. Esforço excessivo trabalha com medo e contração. Troque um pelo outro. O terceiro programa é o medo. E ele é o mais traiçoeiro de todos, porque usa a sua inteligência contra você. O medo se disfarça de realismo. Ah, mas e se não der certo? Melhor ter um plano B, né? Não vou me iludir. Não, batou. Parece sabedoria, parece maturidade, mas é sabotagem com cara de bom senso. Porque toda vez que você visualiza um objetivo e então imediatamente cria um cenário de como pode dar errado, você não está sendo prudente. Você está cancelando o pedido. O subconsciente trabalha por repetição. Quanto mais você repete uma imagem mental, mais ele a trata como instrução e executa. E o medo
tem uma capacidade assustadora de repetição. Ele cria loops, cenários negativos que voltam, se elaboram, ganham. Detalhes se tornam cada vez mais vívidos. E o subconsciente não distingue imaginação de realidade. Ele recebe a imagem e executa. O medo do fracasso, repetido com intensidade suficiente, acaba criando exatamente a experiência do fracasso que você mais queria evitar. Mas agora chega de falar de problema, porque se o subconsciente trabalha por repetição e por imagens mentais, então nós podemos usar exatamente esse mecanismo para reprogramar tudo. E eu vou te ensinar como fazer isso. Todo dia, 15 minutos antes de dormir. Sem celular, sem TV, sem notícia, sem rede social, sem nada que venha de fora. Porque o momento antes de dormir é o mais poderoso do seu dia para acessar o subconsciente. A barreira entre consciente e subconsciente fica mais fina. O que entra nesse momento vai fundo. Você deita, apaga a luz, relaxa o corpo de cima a baixo e cria um filme, mas não qualquer filme. Esse filme tem 3 elementos obrigatórios. Primeiro, primeira pessoa. Você não assiste você tendo sucesso de fora. Você vive. Você está dentro da cena com os olhos abertos para a experiência, não de longe observando. Segundo, sensações físicas. Se o objetivo é prosperidade, você sente o peso, a textura, o espaço. Se é saúde, você sente a energia no corpo, a leveza, a vitalidade. Se é um relacionamento, você sente a presença da pessoa ao lado. Detalhes sensoriais. O subconsciente se alimenta disso. Terceiro, emoção. Esse é o combustível. Sem ele, o filme não sai do papel. Como você se sentiria se aquilo que está imaginando já fosse real agora? Gratidão, alívio, alegria, entusiasmo. Sinta isso enquanto visualiza. Entre completamente no filme. Não imagine a sensação. Sinta a sensação. E depois, solta. Não fica checando se está funcionando. Não fica ansioso esperando os resultados. Você fez o pedido. Você plantou a semente. Agora você confia no processo. É exatamente como pedir uma comida no delivery. Você não fica na janela olhando a rua desesperado, ligando a cada 2 minutos, perguntando onde está. Você faz o pedido e vai viver. Você confia que vai chegar. Solte o como. Não é seu trabalho saber como. O seu trabalho é saber onde você quer chegar. O subconsciente encontra o caminho. Mas existe uma coisa que eu preciso falar antes de terminar, e ela é importante. Reprogramar o subconsciente não é sobre criar uma fantasia, não é sobre fechar os olhos para a realidade. É sobre mudar a causa raiz do que você está criando na sua vida, porque o mundo externo é sempre um reflexo do mundo interno. Sempre. Quando você tenta mudar a realidade de fora, sem mudar o que está dentro, você gasta energia para nada. É exatamente como ficar tentando mudar a sua imagem num espelho sem mudar você mesmo. Frustrante, exaustivo, impossível. Você pode forçar uma promoção, pode forçar um relacionamento, pode forçar um resultado financeiro, mas se o subconsciente não foi reprogramado para sustentar aquilo, você vai sabotar, vai criar uma crise, vai encontrar um jeito de voltar para o nível que a sua identidade interna reconhece como o seu lugar, porque é assim que a mente funciona. A questão então não é o que você quer conquistar, é quem você está se tornando por dentro enquanto tenta conquistar. E essa transformação começa no silêncio, nos 15 minutos antes de dormir, nas imagens que você decide cultivar, na qualidade dos pensamentos que você permite que dominem. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então a pergunta que fica é simples, crua e mais importante do que parece. O que está dominando a sua mente agora? Porque é isso que a sua realidade vai espelhar amanhã e no mês que vem. E em 10 anos, a máquina não erra. Ela só executa.
o que você está mandando ela fazer.